Item 4. Na oportunidade em que o débito foi inscrito em dívida ativa, foi plenamente possível a concessão de ofício de parcelamento em seu favor, sem que para tanto tenha sido necessário qualquer requerimento da interessada. Paga a primeira prestação, automaticamente estaria o débito confessado. Esse item, com certeza, caindo numa prova, muita gente erraria, né? Eu queria que vocês dessem uma atenção especial à Lei 10.522. Tá? Ela trata do parcelamento ordinário e simplificado dos créditos tributários federais. Ok? Hoje, o único parcelamento que... Porque assim, a 10.522, esse parcelamento previsto na 10.522, ele pode ser requerido a qualquer tempo. Então, com certeza absoluta, quando vocês passarem no concurso e ingressarem na carreira, vocês vão se deparar com pedidos de parcelamento com base na 10.522. Existiram outros parcelamentos tributários, refis, paês, paex, existiram. Mas todos esses parcelamentos já perderam o prazo de adesão, né? Não existe mais possibilidade de adesão. Então, na prática, hoje, o único parcelamento passível de adesão é o parcelamento previsto na 10.522. Então, conclusão, o examinador tem que cobrar isso de vocês, tá? E por isso que eu fiz questão de trazer esse item, ok? E esse item, ele traz uma informação que é um tanto quanto curiosa, né? Que é a concessão do parcelamento de ofício, né? A regra geral é que os benefícios fiscais, os parcelamentos, no caso, eles sejam objeto de requerimento expresso do contribuinte, né? Isso aconteceu no refis, no paês, no paex, no parcelamento da Lei 11.941. Só que a 10.522, no artigo 14c, expressamente autoriza que seja concedido de ofício, portanto, sem requerimento do contribuinte, o parcelamento. Ok? Lendo o artigo que eu estou com ele aqui na tela, ele diz o seguinte: poderá ser concedido de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida. Ok? Portanto, o item veicula essa informação, ele está verdadeiro. O pagamento da primeira prestação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Tá? Lei 10.522, ela trata tanto do CAGIM quanto desse parcelamento. Ok? Na verdade, nós temos dois parcelamentos. Nós temos o simplificado e o ordinário. O simplificado é para débitos até 500 mil. Acima de 500 mil, nós chamamos de parcelamento ordinário. Né? E aí, qual é a diferença? Existe garantia. Tá? Débitos até 500 mil, o contribuinte adere ao parcelamento sem que ele tenha que oferecer qualquer garantia à PFN, à Fazenda Pública. Acima de 500 mil, está lá na 10.522, ele precisa oferecer garantia idônea, suficiente para garantir o crédito. Então existe essa diferença. Ok? Mas o mais importante dessa questão é essa possibilidade de concessão de parcelamento de ofício, que é algo um tanto quanto curioso. E todos os créditos passam por essa fase, né? Nós temos um sistema de gestão da dívida e lá nas ocorrências nós temos um histórico de ocorrências. Todos os créditos eles passam por uma concessão automática de parcelamento. Se o contribuinte vai e paga a primeira prestação, ele está aderindo ao parcelamento, que foi concedido de ofício, e, portanto, confessando o crédito. Ok? Então, vamos lá. Não reconhecendo hipótese de prescrição, deve o procurador da Fazenda, que recebeu o requerimento da interessada, encaminhar a demanda à divisão interna competente, a fim de que seja proposta a execução fiscal pertinente no prazo de 30 dias. Qual é o X dessa questão? Né? E por que é que eu fiz questão de colocar? Porque no enunciado, na hipótese, eu coloquei que já foi proposta a medida cautelar fiscal, né? Tendo sido deferida a medida cautelar fiscal em 15 de junho de 2012. Ok? A Lei 8.397 é a lei que regula a medida cautelar fiscal. Também recomendo leitura. Tá? A cautelar fiscal tem se tornado cada vez mais frequente no âmbito da Procuradoria e, portanto, deve ser cobrada no concurso. Ok? A Lei 8.397, no artigo 13, inciso 2, ela fala o seguinte: cessa a eficácia da medida cautelar fiscal e, inciso 2, se não for executada dentro de 30 dias. Então, propõe-se a medida cautelar fiscal. Tá? O juiz defere a medida cautelar fiscal indisponibilizando os bens do contribuinte. Se a Procuradoria não ajuizar a execução fiscal no prazo de 30 dias a contar a concessão da medida cautelar fiscal, ela vai perder efeito. Ok? E aí, a questão ela traz uma informação capciosa, porque ela faz referência ao prazo de 30 dias.
como vocês estão vendo aí no final dela, no prazo de 30 dias. Só que a questão está errada. Por quê? Porque na hipótese, né, no enunciado da questão, existe referência à data de... Qual é a data? 15 de junho de 2012. A medida cautelar fiscal ela foi concedida dia 15 de junho de 2012. Ok? Considerando a análise hoje desse pedido da contribuinte, né, o procurador não reconhecendo a prescrição, quando é que termina esse prazo, então, para o ajuizamento da execução fiscal? Em 15 de julho. Tá? Então, considerando que nós estamos no dia 10 de julho, essa execução ela tem que ser proposta até, no máximo, daqui 5 dias. Ok? Então, repetindo, a cautelar fiscal, a medida cautelar fiscal, ela foi deferida dia 15 de junho. Se a Procuradoria não ajuizar a execução fiscal no prazo de 30 dias a contar do dia 15, ou seja, até o dia 15 de julho, 15/7, essa medida cautelar vai perder eficácia. Então, o prazo não seria 30 dias a contar do dia de hoje, mas até o dia 15 de julho. Ok? Item 6, agora então. Deixa eu pegar aqui meu arquivo. É isso mesmo. A execução fiscal deve ser proposta junto à Justiça Federal de Campinas, já que a Procuradoria responsável pela inscrição foi a seccional de Campinas, né? A hipótese ela traz expressamente a informação de que a inscrição, se deu pela Procuradoria Seccional de Campinas. Então a pergunta é: mudando o domicílio fiscal, mudando a contribuinte do domicílio fiscal, após o ato de inscrição, onde essa execução deve ser proposta? Ela deve ser proposta na Justiça Federal do local da inscrição, ou seja, em Campinas, ou na seção judiciária federal do domicílio fiscal da contribuinte. E a resposta é na seção judiciária do domicílio fiscal da contribuinte. Fundamento legal, artigo 578 do CPC. Tá? O artigo 578 ele diz o seguinte: a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, se não tiver no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, o foro competente para ajuizar essa execução não é Campinas, tá certo? A inscrição, o local da inscrição, ele não é critério para fixar a competência da execução fiscal. O critério adequado para fixar a competência é o domicílio fiscal da contribuinte, que no caso é São Paulo. Então, por isso o item está incorreto, porque a execução fiscal deve ser proposta onde? Na seção judiciária de São Paulo. Ok? Só repetindo o fundamento legal, artigo 578 do CPC. Ok? E a última questão, que é a questão 8, que é a questão 7, aliás, ela diz o seguinte: uma vez proposta a execução fiscal, caso a contribuinte mude de domicílio, passando a sua sede a ser situada em Fortaleza, deverá o magistrado remeter os autos da execução fiscal para a seção judiciária de Fortaleza. Essa questão está falsa também. Inclusive, teve um rapaz, eu não me lembro agora o nome dele, acho que é Arthur. Ele me fez essa pergunta no Twitter, tá? E me chamou a atenção. Na verdade, essa questão está falsa por dois fundamentos, tá? Primeiro, um fundamento legal, artigo 87, ok, do CPC, que diz que as mudanças, as modificações de fato e de direito ocorridas após a propositura da demanda, elas não alteram a competência do juízo. Ok? Salvo se. E aí o artigo fala, salvo em caso de modificação de competência razão da matéria ou da hierarquia, que não é o caso. Ok? Então, proposta da execução fiscal, e isso é super comum na prática, mudando o contribuinte de domicílio fiscal, não há alteração da competência, tá, do juízo da execução. Ele vai permanecer no juízo originário. Tá? Então, o juiz não tem que remeter os autos para Fortaleza ou para qualquer outro ou para qualquer outra seção judiciária. Então, o item está incorreto. Ok? Esses foram 7 itens. Aí, como eu falei, vocês estão vendo que eu abordei diplomas legais que não são comuns de caírem em concursos, mas que vocês encontrarão com alta probabilidade no concurso da PFN. Ok? Inclusive, nas provas passadas, houve cobrança de assuntos de CADIM, da 10.520, dos parcelamentos da 10.522, da própria cautelar fiscal. Okay? Esses assuntos são assuntos que são frequentes, não, são diários no trato da PFN. Okay? E por isso que eu trouxe eles para vocês. Olha, veja aí na sua tela. Esse daqui é o gabarito final. Ok? Aí para vocês, ó. 1 falsa, 2 falsa, 3 verdadeira, 4 verdadeira, 5 falsa,
6 falsa e 7 falsa.